Você ganha um presente. Um objeto que parece simples, mas muito especial. Mas aí ele começa a aparecer em diferentes partes da casa e até mesmo nos seus sonhos. Junto desses episódios, mensagens e marcas bizarras no corpo. O que você não sabe é que a verdadeira história da boneca Annabelle é repleta de sangue e acidentes sem solução, com um demônio maligno esperando a hora certa para se apossar de um humano. Hoje é Sexta do Medo. E aqui é o Bira. Você sabe. Por mais que os relatos que eu vou contar sejam muito antigos, foi a partir de 2013 que eles ganharam uma repercussão mundial. Por causa do filme Invocação do Mal. Só de falar esse nome eu já sinto um arrepio na espinha. A tal da Annabelle foi a personagem principal de um dos casos mais bizarros do casal Ed e Lorraine Warren. Os investigadores de fenômenos paranormais que percorreram os Estados Unidos solucionando casos que a ciência não conseguia explicar. Para a gente falar de Annabelle, primeiro vamos voltar para o ano de 1968. Existem algumas divergências nessa história, mas todas convergem para o mesmo ponto. Uma mãe comprou uma boneca de pano chamada Raggedy Ann para sua filha, Donna. A boneca era um pouco simples, com cabelos vermelhos, um grande sorriso e um nariz no formato de um triângulo. Algumas versões dizem que Donna tinha 20 anos e era estudante de enfermagem. Outras que dizem que ela tinha 28 e já trabalhava na área. Poderia ter sido um presente de Natal ou mesmo um presente de aniversário, mas o fato é que o presente continha um mal que ninguém poderia ter previsto. Donna morava com uma colega, Angie, em um apartamento no estado de Connecticut e só percebeu que havia alguma coisa muito estranha quando a boneca começou a aparecer em diversos lugares da casa, em diferentes posições. Certa vez, Donna saiu para trabalhar e deixou a boneca no sofá. Só que, quando ela voltou, a boneca não estava mais lá, mas sim em cima da cama de um dos quartos. O maior problema disso, o quarto estava trancado. Além dessa estranha movimentação, Donna e a colega também encontraram diversos bilhetes com os dizeres: "Me ajude, me ajude", escritos pela casa. Todos em um tipo de papel que elas não tinham. Outro evento marcante levou Donna e Angie a buscarem a ajuda de um médium. Um dia, ao voltarem do trabalho, elas encontraram a boneca com gotas de sangue, tanto no peito quanto nas mãos. Uma médium foi até o apartamento das duas e, aparentemente, descobriu o problema durante uma sessão espírita. A tal da boneca
estava possuída pelo espírito de uma criança que se chamava Annabelle Higgins. Uma criança supostamente de 6 anos, que foi encontrada morta bem no local onde o prédio das duas havia sido construído. Ao que parece, a médium descobriu que o espírito de Annabelle não era maligno e que a única coisa que ela queria era ser amada. O que se sabe é que Donna e Andy permitiram que o espírito ficasse na boneca e morasse com elas no apartamento. Uma escolha que eu jamais recomendaria. Elas perceberam que o espírito não era tão benevolente quanto dizia ser, quando o namorado de Andy passou por uma experiência traumática. Ele estava dormindo no sofá, quando acordou assustado por causa de um pesadelo e viu que, bem perto dele, estava Annabelle. Como num piscar de olhos, a boneca subiu no sujeito e tentou estrangulá-lo. Assustado, ele jogou o brinquedo para longe e foi contar para Andy o que havia acontecido. Mas foi aí que as coisas pioraram. Quando ele contava para a namorada esse episódio sobrenatural, os dois escutaram barulhos estranhos vindo do quarto de Donna, como se muitas pessoas estivessem conversando lá dentro. Só que, claro, ao investigarem, a única coisa que estava no quarto era a Annabelle. Naquele momento, o brinquedo estava deitado de barriga para baixo na cama, longe do sujeito. E ainda assim, ele sentiu uma grande dor no peito. Quando deu uma olhada, viu sangue escorrendo de marcas, que pareciam ter sido feitas por garras, formando o que muitos interpretam como a marca da besta. As coisas ficaram ainda mais estranhas quando o machucado simplesmente desapareceu, alguns dias depois. Donna e Angel ficaram aterrorizadas com tudo aquilo e resolveram chamar outras pessoas para ajudar. 2 padres foram até o apartamento antes do casal Warren e nenhum deles conseguiu resolver o problema. Ed e Lorraine acreditavam que o que habitava a boneca era um espírito maligno que se passava por uma garotinha para enganar as pessoas e que o seu único objetivo era se apossar de um corpo humano. E era bem provável que fosse o de Donna. O casal Warren chamou um tal de Padre Cook para fazer um exorcismo, tanto na casa quanto em Annabelle, antes da boneca ser levada para uma espécie de museu, onde estavam os objetos paranormais que os dois já haviam encontrado. Mas isso só se eles tivessem certeza de que a boneca não estava mais possuída. Pois se ela ainda estivesse, Ed e Lorraine sabiam que seria muito perigoso. E realmente foi. Bastou eles colocarem Annabelle no carro que coisas paranormais começaram a acontecer. Durante a viagem, as luzes do carro ficaram piscando e eles quase bateram porque os freios falharam várias e várias vezes. Em uma tentativa de acalmar o demônio, Ed jogou água benta no brinquedo. E os problemas no freio desapareceram, quase que imediatamente.
Ao chegar em casa, os Warren perceberam que a mania de passear pelos cômodos não havia desaparecido de Annabelle. A boneca foi vista não apenas em vários lugares da casa, como também foi flagrada levitando pela propriedade. Ed e Lorraine teriam chamado um padre para exorcizar a boneca mais uma vez. Só que ele disse que não havia nenhum problema com a Annabelle, que ela era apenas uma boneca comum. No mesmo dia, enquanto dirigia de volta, o padre se envolveu num sério acidente, quase fatal. E sua última visão teria sido a de Annabelle no banco de trás. Para os Warren, estava na cara que era preciso trancar a boneca e, de alguma forma, ao menos para diminuir os atos sobrenaturais, Ed e Lorraine construíram uma caixa de vidro e madeira, onde a boneca está presa até os dias de hoje. Na parte de baixo da prisão, há uma frase bem direta para os curiosos e zombadores. Atenção! Definitivamente, não abra. A boneca mesmo não se mexeu desde então. Mas acredita-se que o espírito maligno que estava nela ainda consegue afetar o mundo material. Uma história fala que um jovem casal visitou o museu dos Warren certa vez. E ao chegarem perto de Annabelle, o sujeito zombou da boneca e disse que não acreditava em nada do que contavam. Não muito tempo depois, o rapaz morreu em um acidente de moto e a moça sobreviveu. A última lembrança dela era rir da boneca ao lado do namorado. Para garantir que eventos malignos como esse aconteçam cada vez menos, um padre visita constantemente o museu para abençoar a urna onde Annabelle está. E recentemente surgiram algumas notícias na internet dizendo que ela teria fugido do museu oculto. Já imaginou? Annabelle solta? Para onde ela iria? Para sua casa? Quem sabe? Só que você está com sorte, pois não passou de uma brincadeira feita pela Warner Bros., envolvendo o isolamento social. Annabelle continua presa em sua caixa. Mas a pegadinha levantou uma questão muito importante. O mundo está preparado para ver a boneca livre por aí? Será? Cuidado!